E aí, meu povo lindo, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudar retas, continuando sobre distância de um ponto a uma reta. Agora, trazendo exemplos. Na aula anterior a gente viu a fórmula, viu um exemplo preliminar e fomos no GeoGebra. Vamos agora utilizar, calcular exemplos, utilizando, melhor dizendo, a fórmula, tá? Eu agora não vou fazer aquele passo preliminar que eu fiz não, mas se vocês quiserem, sintam-se à vontade. O raciocínio ele é amplo, o desenvolvimento ele é particular, cada um faz com o que se sente melhor, tá? Mas não tem ferramentas para isso. Aqui a gente tem essa fórmula, eu vou ser mais prático, eu quero aplicá-la. Se liga, dois exemplos. O primeiro deles, dadas as retas de equação 2x mais 3y menos 10 igual a zero e 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Decidi escrever aqui. Pronto. Calcule a distância entre elas. Como assim distância entre duas retas? A gente não viu isso. Gente, se vocês observarem, e aí ó, rapidamente eu destaco aqui, isolando o y, eu tenho menos 2x mais 10, y é igual a menos 2x sobre 3 mais 10 sobre 3, formato reduzido. Nessa daqui, 3y menos 2x mais 6, y é igual a menos 2 terços de x mais 2. Ambas têm o mesmo coeficiente angular. Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, são retas o quê? Paralelas. Logo, uma intercepta a outra. Eu já podia ver que são paralelas porque elas têm o mesmo x e y. E não necessariamente tendo só os mesmos x e y, os mesmos números, elas são paralelas. Se fossem múltiplos, também seriam paralelas. Verifique. Por exemplo, aqui é 2 e 3. Se aqui fosse 4 e 6, para o x e y respectivamente, também seriam paralelas, porque eu poderia simplificar e ainda teria o mesmo coeficiente angular. Reflitam sobre isso. Tendo valores iguais no formato geral ou valores iguais, 2, 3, 2, 3, ou valores múltiplos, 2, 3, 4, 6, ou 6, 9, que são múltiplos de 2 e 3, enfim, se acontecerem valores múltiplos, também geram retas paralelas. Na dúvida, bote no formato reduzido, simplificadinho no máximo, e verifique se são iguais. Se são iguais, tá, os coeficientes, então as retas são paralelas. Assim como as perpendiculares têm relação, as paralelas também têm. Se liga. Bom, feita essa conversa de novo das retas paralelas, que é importante, eu quero a distância entre elas. É como se eu tivesse algo do tipo, eu tenho uma reta S, eu não vou levar para o plano cartesiano não, tá? Meu desenho horrível, mas enfim. Também não está muito paralelo não, mas abstrato, está paralelo. Está um pouco torto, mas está paralelo. Ok. RS são paralelas. RS são paralelas. Vamos dizer que aqui é a reta R e aqui é a reta S. Pronto. A gente já viu, elas têm o mesmo coeficiente angular, massa. Se elas são paralelas, eu vou poder calcular a distância entre elas. Tá? Elas não se tocam, elas se tocariam se esse fosse múltiplo desse. Não é, 10 e 6 não são. Outra dica. Então significa que elas seriam paralelas coincidentes. Se fosse tudo múltiplo, mas se o coeficiente do termo independente, que é o que não vem com a variável, não for múltiplo, elas são paralelas que não se tocam. Beleza, elas não se tocam, então eu vou poder calcular a distância entre elas. Para qualquer desse tamanho aqui é a mesma distância. Essa é a vantagem da reta paralela. Então, o que é que eu devo fazer para calcular a distância entre uma e outra? Pegar um ponto de uma, qualquer ponto, Celso, qualquer ponto, eu não estou dando ponto aqui, mas você pega um ponto de uma e calcula a distância desse ponto até a outra reta. Tá? Pronto. Eu poderia pegar da reta S e fazer a distância até a reta R. Aqui eu vou pegar, eu escolhi pegar da reta R e fazer a distância até a reta S. Em caso, inclusive, sugiro que vocês peguem outro ponto, peguem a reta S, use a fórmula de distância e calcule a distância até a reta R. Vai dar o mesmo valor que encontrei, tem que dar, porque sempre é a mesma distância, são retas paralelas.
E só serve se eu der pares de retas paralelas. Imagine se eu desse pares de retas concorrentes. Qual é a distância entre duas retas concorrentes? Zero, porque elas se cruzam. Então, elas têm interseção, elas têm um ponto de concorrência. Não tem distância entre elas, porque eu consigo sair de uma e chegar na outra no mesmo ponto. Tá? Se liga. Olha só. Então, vamos considerar esse ponto P, encontrando P. Ó, encontrando P. Para encontrar um ponto de uma reta é fácil. Você joga um valor de x na reta e obtém um valor de y. Simples. Vou jogar o valor 1. Jogando o valor 1, pode jogar qualquer valor, qualquer ponto. Contanto que esse ponto pertence. Então, se ele pertence, ele tem que ter o x qualquer. Aí, jogando o x, eu obtenho o y. Aí vai ser um ponto que vai servir na equação. Então, como é que fica? Se eu jogar x igual a 1, vai ficar 2 mais 3y. Deixa eu ver, se eu jogasse menos 1 vai ficar melhor. Jogar menos 1 vai ficar melhor. Vai ficar um número, uma conta mais exata. Porque se eu jogar 1, vai ficar 8. Vai ficar 8 dividido por 3, vai dar fração. Eu vou jogar menos 1. Verifique, mas você pode jogar 1 também, trabalhar com fração. Estou fugindo de uma conta com fração. Olha só. Jogando menos 1, vai ficar menos 2, mais 3y, menos 10 igual a 0. Isso implica que 3y é igual a 12. Logo, y é igual a 3. Então, o meu ponto P vai ter coordenadas menos 1 e 3. Massa? Beleza, tá? Eu vou pegar esse ponto. Ele é um ponto que está na reta R. Ó, encontrando P em R. Pronto, em R. Tá? Eu poderia encontrar também esse P em S. Bastaria fazer a mesma coisa, só que com a equação da S. E aí calcular a distância até a R. Bom, eu achei o P em R, vou calcular a distância até a reta S. Ok? Usando a fórmula. O que é que diz a fórmula? Distância de P até S, porque eu estou achando em R, então eu vou calcular a distância até a S. Bem repetitivo. Vai ser módulo, só para lembrar, né? A formulazinha aqui. Distância de um ponto a uma reta é AXP mais BYP mais C sobre raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui é a fórmula geral de um ponto P a uma reta R. Aqui a minha reta R é a reta S, tá? Enfim. Bom, então, distância de um ponto a uma reta, é isso que importa. Se é S, se é R, não interessa. Então, eu tenho que ter a equação geral que eu já tenho da reta e jogar as coordenadas do ponto, que são menos 1 e 3, para o ponto que eu estou escolhendo aqui, que nesse caso é um ponto qualquer, porque vai dar no mesmo pegar qualquer ponto que gera sempre a mesma distância, pois as retas são paralelas. Então, jogando esse ponto na equação da reta, eu vou ter 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 3, que é o y do ponto, menos 6. Módulo disso sobre raiz quadrada de quem, meu povo? A dessa reta é 2, B dessa reta é 3, tá? Então, A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. A e B. A e B. Beleza? Então, isso daqui será menos 2 mais 9 dá 7. 7 menos 6, 1. Módulo de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 9, 13. 13? 13. 4 mais 9, sou péssimo em conta, mais 9, 13. Racionalizo e chego a raiz de 13 sobre 13 unidades de comprimento, tá? Enfim, beleza? Tranquilo? Ó, menos 2 mais 9, que é 3 vezes 3, 7. 7 menos 6, 1. Módulo de 1, deu raiz.
Deixei aqui, racionalizei, né, só para tirar a raiz do denominador e achei essa resposta. Essa é a resposta, é a distância entre as duas retas, que é de um ponto qualquer de uma até a outra reta. Faça em casa, pegando um ponto em S e a distância TR, tem que dar essa mesma resposta, que são retas paralelas. Beleza, vamos para o próximo exemplo, fica aí. Então, povo lindo, próximo exemplo, segundo exemplo, um pouco mais rapidinho, no primeiro eu conversei horrores, mas eu converso horrores, né? É bom pra gente que a gente aprende bastante. Olha só, considerando um triângulo de vértices A, coordenadas 1 e 2, B, coordenadas menos 3, menos 1, C, coordenadas 2 e menos 5. Vou trazer o plano cartesiano e tentar marcar esses pontinhos aqui, que é bem legalzinho. Bom, a maioria está aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante, vou botar aqui. Pronto. Eixo X, eixo Y. Você não é obrigado não, mas vou trazer só para a gente ilustrar. 1 e 2 é o ponto A. Menos 3 e menos 1, vou botar aqui menos 3 e menos 1 é o ponto B. Vou botar esse menos 3 para cá, para cima. Pronto. E 2 e menos 5. 2, tá menos 5 aqui. Pronto. 2 e menos 5 é o ponto C. Ponto A, ponto B, ponto C. Ligando esses pontos, eu tenho um triângulo. São pontos não alinhados, bonitinhos. Pronto. Eita, aqui eu liguei pessimamente, mas enfim, o que importa é a ideia. Aí o que eu quero? Determine a medida da altura relativa ao lado BC. Como assim altura relativa? Um triângulo, faltou a origem, já que eu vou fazer, faz direito. Em todo triângulo eu tenho três alturas. Todo triângulo eu tenho três medianas, três bissetrizes. E sai de um vértice e vai até o lado oposto. Né? O que é uma altura? É um segmento que sai de um vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Eu poderia solicitar a reta suporte da altura, que é uma reta perpendicular à reta que passa pelo lado. Tá ligado? Se ligou? Olha só. Que altura eu quero aqui? Determine a medida da altura relativa ao lado BC. É um segmento que sai do A e vai até o lado BC, formando 90 graus. Bem tranquilinho. Então eu quero esse tamanho. Então, esse tamanho é simplesmente o quê? A distância do ponto A até a reta que passa pelo lado BC, que engloba esses dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu posso obter a equação de uma reta, lembra? Por falar nisso, vamos encontrar a equação dessa reta? Reta que passa por BC. Considerar assim. Se eu tenho dois pontos e eu vou encontrar a equação da reta, tem uma maneira que a gente anda trabalhando algumas aulas, que já sai no formato geral, que é a maneira com o cálculo de determinantes. Eu tenho dois pontos, pego um ponto genérico e vou. Se liga. Como é? A gente pega as coordenadas do B, menos 3, menos 1. Pega as coordenadas do C. Aqui é quanto? 2, que eu esqueci de marcar. 2 e menos 5. Pega um ponto genérico, x e y. A última coluna é 1 e já foi. Aplica Sarri. Isso já sai no formato geral. É melhor para mim. Mas Celso, eu sou obrigado? Não é. Você não é obrigado a nada. Você pode usar o formato fundamental ou o formato reduzido, o formato que você achar melhor, até o segmentário, paramétrico, se você tiver vontade, tá? Portanto, que você consiga enxergar e transformar para o formato geral, já que a gente vai usar a fórmula da distância de ponto a reta que a gente viu que usa o formato geral, tá? E essa já sai no formato geral. Então, resolvendo o nosso determinante, repete primeira e segunda coluna, menos 5x e y, e vai. Foi menos 3 vezes menos 5 vezes 1 é 15. Menos 1 vezes 1 vezes x, menos x. Aqui dá mais 2y. Esse vezes esse vezes esse. X vezes menos 5 vezes 1
menos 5x, voltando, porque aqui é o voltando, né? As secundárias, dá mais 5, muda o sinal. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes y, menos 3y, voltando, mais 3y. E por fim, menos 1 vezes 2 vezes 1, dá menos 2, voltando, mais 2 igual a 0. Massa quase igual a 0, né? Porque eu estou formando a reta, então são pontos colineares. Logo, o determinante é igual a 0, tá? Logo, arrumando isso aqui, eu tenho 4x mais 5y mais 17 igual a 0. Confira para ver se você não errou nada, porque imagine errar lá no finalzinho. É muito fácil errar uma multiplicaçãozinha. Mais 15 menos x mais 2y. Menos 5x mais 5x menos 3y mais 3y menos 2 mais 2 mais 4 mais 5 mais 17. Massa. Essa é a equação geral para a reta que passa por BC, tá? Por que eu precisava dela? Porque agora basta calcular a distância de ponto até essa reta. E já foi, eu tenho minha resposta. Inclusive, eu poderia calcular a medida de todas as alturas do triângulo. Eu poderia calcular a medida em relação ao lado AC, sairia de B e iria até o lado AC. Acharia a reta C e faria do mesmo jeito. Beleza? Façam aí em casa para treinar mais. Pronto. Daí, vou botar aqui, sendo, vou botar até bonitinho, ó. A reta BC, 4x mais 5y. Você não precisa repetir não, tá? Eu estou fazendo por organização. E o ponto A, de coordenadas 1 e 2, temos a altura, a medida da altura, que eu quero, de BC, relativa a BC, aqui para dizer a altura relativa a BC, tá? Será igual à distância do ponto A até a reta BC. Vamos. Ponto a reta. Módulo de quem, meu povo? Módulo dessa equação, jogando o ponto A nela, ou seja, 4 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 17 sobre raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Ótimo. Beleza? O A, né? Está perto do x, coeficiente do x. O B perto do y, coeficiente do y. Então, ó, isso, módulo aqui vai ficar 4, vamos fazer mais devagarzinho, sou péssimo em conta, 10. Então, 14 mais 17, 31, né? Vixe, estou péssimo em conta. 14 mais 17 dá 27, 31, isso mesmo. Me corrijam, 31. Módulo de 31 dá 31. Sobre 16 mais 25, 41. Ó, 31 sobre 41, que bonitinho. Bom, racionalizando, vai ficar 31 raiz de 41 sobre 41. Há quem diga que esse número é feio, eu acho ele bem bonitinho, tá? Bem legalzinho. Unidades de comprimento é o tamanho da minha altura do que sai de A e vai até o lado BC. Beleza? Simples. Fechar aqui a nossa aula. Próxima aula a gente volta com o último tópico sobre retas para avançar depois para a circunferência. Se liga. Então, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Até a próxima aula. Valeu!